E aí, Uralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E hoje veremos exercícios, procedimentos para resolver alguns exercícios de matemática financeira. Bom, antes disso, vamos corrigir 3 exercícios que ficaram da última aula, tá certo? Bom, vamos lá. O primeiro foi o seguinte: resolva a recorrência. Uma recorrência linear de primeira ordem, dada por xn mais 1 igual a xn mais 2 elevado a n, com o primeiro termo igual a 1. A gente observa que, aplicando várias vezes a recorrência n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, tem todas essas fórmulas aqui, e somando, fazendo uma soma telescópica aqui, eu corto vários termos, x2 com x2, x3 com x3, daí em diante. Cortando todos esses termos, eu fico com xn igual a x1 mais a soma dos termos de uma PG. Bom, eu fico então com x1 mais a PG tem primeiro termo 2 vezes 2 elevado a razão, que é 2 também, elevado a n-1, que é o número de termos, menos 1, sobre a razão menos 1. Certo? O primeiro termo, x1 igual a 1. Então, depois de fazer algumas contas, eu obtenho o termo geral, 2 elevado a n-1, uma fórmula fechada, só depende de n, não depende mais de termos anteriores. Certo? Bom, então, o primeiro exercício está resolvido. O segundo trata de uma recorrência de segunda ordem. Recorrência linear de segunda ordem. Eu dependo de 2 termos anteriores. Um termo depende de 2 anteriores. Aqui tem o primeiro e o segundo, né? Primeiro e segundo termos. A gente sabe que o procedimento para resolver essa recorrência é encontrar a equação característica. Basta transformar o xn mais 2 em R2, o menos 8xn em menos 8R, e o mais 16xn em mais 16, igual a zero. Resolvendo essa equação característica, eu encontro uma raiz dupla 4. Então, a gente sabe que a fórmula do termo geral passa a ser C1, uma constante, 4 elevado a n, a primeira raiz, mais C2, n 4 elevado a n, n vezes a segunda raiz, que é dupla, né? Essa é a fórmula do termo geral. Mas eu preciso encontrar as constantes. E eu consigo, já que eu tenho os primeiros termos. Substituindo o primeiro termo e o segundo termo, eu obtenho 2 equações. Resolvendo o sistema formado pelas 2 equações, eu encontro C1 e C2. C1 vai ser 7 sobre 16, C2 igual a menos 3 sobre 16. Então, a fórmula fechada para o xn é essa daqui. Não depende mais de termos anteriores, depende só do n. Tá certo? Bom, vamos então ao último exercício. Um número perfeito é aquele igual à soma de seus divisores próprios. Por exemplo, 6 é perfeito, pois é a soma de 1 mais 2, 1, 2 e 3, que são seus divisores próprios, a soma dá 6. Prove que se 2 elevado a p menos 1 for um primo, então 2 elevado a p menos 1, que multiplica 2 elevado a p menos 1, esse número é perfeito. Bom, antes, como passo intermediário, eu vou relembrar o procedimento que a gente viu lá na aula de progressões, de PG, para calcular a soma dos divisores de um número. A soma dos divisores de 2 elevado a p menos 1 vezes d, onde d é um primo, d elevado a 1, é o seguinte: 2 elevado a p menos 1, o expoente é p menos 1. Então, eu vou somar 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, até 2 elevado a p menos 1. E vou multiplicar, como o d está elevado a 1, vou multiplicar por d elevado a 0, mais d elevado a 1. Não é esse o procedimento para calcular os divisores de um número que tem essa forma fatorada? Não é? Bom, esse é exatamente o caso. O d é 2 elevado a p menos 1, porque o d é primo. E o 2 elevado a p menos 1 é um número primo, por hipótese. Então, como é que fica? Eu só substituo isso aqui, o d, por isso aqui. Fico com isso aqui tudo multiplicando 2 elevado a p menos 1 elevado a 0, mais 2 elevado a p menos 1 elevado a 1.
e faço as contas. Não é? Repara que isso aqui é exatamente o que eu escrevi anteriormente. Bom, 2 elevado a p menos 1 elevado a 0 dá 1. Corto esse 1 com esse menos 1, com 2 elevado a p, e multiplicando, trivialmente, eu obtenho essa soma aqui. Bom, trata-se de uma PG, e resolvendo essa PG, eu obtenho essa soma de PG, né? Eu obtenho, usando a fórmula, esse número aqui, 2 vezes o número que eu queria. É porque eu calculei a soma de todos os divisores. Tá? Se eu tirar o próprio número, eu fico com a soma dos divisores próprios. Ou seja, a soma dos divisores próprios é 2 elevado a p menos 1 sobre 2 elevado a p menos 1. É a metade disso aqui tudo. É exatamente o número em questão. Esse número aqui. Certo? Então, ele é perfeito. A soma dos divisores é igual, dos divisores próprios é igual a ele próprio. Tá certo? Entendido? Bom, então, agora finalizamos a correção, vamos começar a aula de matemática financeira mesmo. Vamos resolver exercícios aplicando um procedimento que envolve deslocar quantias no tempo. Essa é a ideia básica. Saber que o dinheiro vale é regido por uma certa taxa, que é a taxa de juros, e deslocar quantias a uma mesma posição no tempo. Bom, vamos chegar lá e isso vai ficar mais claro com exercícios. Mas, primeiro, a fórmula mais básica é essa daqui. O montante é igual ao capital inicial, vezes 1 mais i elevado a n. I é a taxa de juros e n é o tempo. Tá? Repara, C0 vezes 1 mais i elevado a 1, imagina que tenha sido decorrido só um mês. C0 vezes 1 mais i é C0 mais C0 vezes i. Então, eu tenho o capital mais o que ele rendeu. Né? C0 mais C0 vezes i é o capital mais o que ele rendeu após um mês. Mas isso pode ser feito todo mês. O juro incide sobre o juro. Então, o montante ao final de n meses, ou n intervalos de tempo, não precisa ser um mês, né? É igual a C0, 1 mais i elevado a n. Bom, vamos... antes de começar os exercícios, vamos falar sobre não só o deslocamento para a direita, mas também para a esquerda, né? Não só ir para o futuro, mas também voltar para o passado, porque pode ser conveniente que eu traga valores ao mesmo ponto do tempo anterior. Então, assim como transportar o valor para adiante, para frente, após 3 unidades de tempo, por exemplo, o C0 passa a ser C0 vezes 1 mais i elevado a n, aqui nesse ponto. Melhor, C0 vezes 1 mais i elevado a 3 nesse caso. Né? Se eu ando para a direita, n unidades, então eu fico com C0, 1 mais i elevado a n. Mas se eu volto para a esquerda, eu fico com o C0 igual a x sobre 1 mais i elevado a n. Ou seja, se eu ando para a direita, eu multiplico por 1 mais i elevado a n. E se eu ando para a esquerda, volto para o passado, eu divido por 1 mais i elevado a n. Essa é a ideia. Essa é a ideia central. E isso vai ficar claro com os exemplos. Deslocar quantias no tempo segue essa regra. E repara que isso aqui é equivalente a isso. Bom, vamos aos exercícios. Primeiro vamos começar com alguns mais simples. Isso aqui é uma mera aplicação de fórmula. Helena investe R$150 a juros de 12% ao mês. Qual será o montante de Helena 3 meses depois? Bom, o montante vai ser o capital inicial, 150, vezes 1 mais i, que é 0,12 a taxa, elevado a 3, né? São 3 meses. Então, vai dar 150 vezes 1 mais 0,12 elevado a 3, vai ser 210,74.
Vamos a outro exemplo. Quer dizer, esse aqui é só para a gente pensar na taxa equivalente depois de sucessivos meses. Qual é a taxa anual equivalente a taxas mensais de 12%? Repara o seguinte, depois de 2 meses, como é que eu calculo? 1 mais 0,12 ao quadrado, quanto dá? Dá 1,2544. Tá? 1 mais 2544 implica uma taxa de 0,2544. Certo? Então, para calcular a taxa total, eu tenho que diminuir 1. Aqui está faltando 1 nessa fórmula aqui. 1 mais t é igual a isso aqui. Né? Então, o que eu obtenho quando eu faço essa multiplicação, após 2 meses, ao quadrado, é 1 mais 0,2544. A taxa é 0,2544. Quando eu aplico 1,2544 a um certo valor, isso significa que ele rendeu foi 0,2544 vezes o valor. Certo? Então, a taxa após 2 meses é essa. Posso fazer isso. Antes de fazer para 12 meses, repara que fica óbvio que não é simplesmente você somar 12% mais 12%, porque são 2 meses. Daria 24%. Não, é 25,44%. Tá? É juro sobre juro. Então, você tem que fazer essa conta aqui para calcular a taxa corretamente. Não é só somar os juros, tá? Bom, fazendo esse procedimento para 12 meses, fica 1 mais 0,12 elevado a 12, vai dar 3,896, aproximadamente. Ou seja, diminuindo 1, seguindo a mesma ideia daqui, diminuindo 1, vai ficar 2,896, ou seja, 289,6%. Certo? 289,6% a taxa. Repara que também não é 12 vezes 12, 144. É 289,6%. É muito mais do que isso. Tá certo? Bom, vamos passar adiante a um exercício um pouco mais complicado. Pedro tomou um empréstimo de R$300, a juros de 15% ao mês. 2 meses depois, Pedro pagou R$150. E 1 mês após esse pagamento, Pedro liquidou o seu débito. Qual foi o valor desse último pagamento? Bom, é sempre importante a gente montar a linha do tempo, né? E trazer os valores a um mesmo ponto do tempo. Repara que o empréstimo que ele tomou é de R$300. Então, no ato da tomada do empréstimo, ele deve R$300. Só que ele pagou 150 2 meses depois, e depois de 3 meses, 1 mês depois desse pagamento, ele liquidou com uma certa quantia P. Como é que eu faço para descobrir quem é P? Primeiro eu tenho que trazer todos ao mesmo ponto do tempo. Vamos trazer todos esses pagamentos até o 300, até a data zero. Trazer 150, 2 unidades de tempo para trás, 2 meses para trás, e o P 3 meses para trás. Então, essa soma aqui de valores vai ser igual ao 300. Estão no mesmo ponto do tempo. Ou seja, 300 vai ser igual a 150. Como eu voltei 2 unidades, eu dividi por 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Voltei 2 unidades. E o P? Essa parcial que eu quero descobrir quem é. Eu estou voltando ela 3 unidades de tempo. Então, eu divido, porque eu estou voltando, por 1 mais a taxa elevado ao cubo. Tá certo? E isso aqui eu resolvo facilmente. É uma equação fácil de resolver. O P vai ser 283,76. Depois de resolver essa equação aqui. Repara que eu poderia ter trazido para outros pontos do tempo. Por exemplo, poderia ter trazido para cá ou para cá. Vamos fazer esses casos. Se eu quisesse trazendo para o 300, para o ponto zero, dá essa aqui como a gente acabou de ver. Mas trazendo todos para o 150, para a data, para o mês 2, também posso fazer. Trazendo todos para o mês 2, o 150 fica a mesma coisa, porque eu estou como referência usando esse mês 2.
Trazendo 300 para a direita 2 unidades, eu multiplico, é para a direita, então eu multiplico por 1 mais 0,15 ao quadrado, porque são 2 unidades. E esse P, para trazer para cá, eu tenho que voltar para a esquerda, voltar para o passado 1 unidade. Então eu divido por 1 mais 0,15 elevado a 1. Está aqui. Repara que eu vou achar a mesma coisa. E repara algebricamente que essa equação é equivalente a essa. É só multiplicar essa de cima por 1 mais a taxa ao quadrado, por 1 mais 0,15 ao quadrado, que eu obtenho essa aqui. Multiplicando esse e esse por 1 mais 0,15 ao quadrado, eu obtenho exatamente essa daqui. Repara que eu também poderia trazer todos para o P. Talvez fosse até mais conveniente, já que eu quero achar P. O P vai ficar a mesma coisa. Trazendo 150 para cá, eu multiplico para a direita, para o futuro. Então, eu multiplico por 1 mais 0,15 elevado a 1. É uma unidade só. E o 300 eu multiplico por 1 mais 0,15 ao cubo. Está aqui. É equivalente a essa também, que é equivalente a essa. Tá certo? Deu para entender a ideia? Essa é a ideia crucial para todos esses tipos de exemplos. Tá? Vamos a mais um. João tem 2 opções de pagamento de uma TV. 3 prestações mensais de 160 ou 7 prestações mensais de 70. Em ambas, a primeira prestação é paga no ato da compra. Se o dinheiro vale 2% ao mês, qual é a melhor opção para o João? Bom, temos que montar essa linha do tempo. Vamos adotar, por exemplo, como referência essa data, esse ponto 2. Lembrando que o dinheiro é 2% ao mês. Vou adotar aqui a linha do 160 e a linha do 70, só para lembrar. Escrevi aqui. Antes de resolver corretamente, vamos observar que, inocentemente, se a pessoa for ingênua, ela vai pensar que o melhor é fazer 3 prestações de 160. Por quê? 3 vezes 160 dá 480. E 7 vezes 70 dá 490. Aparentemente seria pior, eu pagaria mais aqui. Mas não é simples assim, né? Eu tenho que observar que o dinheiro vale 2% ao mês. Então, fazendo a conta corretamente, o que eu obtenho? Estou nessa data aqui como referência. Então, aqui é 160. Fazendo a conta, 160 vezes 1 mais i ao quadrado, mais 160 vezes 1 mais i ao cubo, mais 160. 3 prestações de 160. Dá 489,66. E as 7 de 70, vou fazer essa conta toda aqui. Lembrando que essa aqui é a referência, o mês 2. Então, no mês 2, o 70 não está multiplicado por nada. Qual é o resultado? 480,77. Ou seja, esse aqui é melhor. Viu? Aquela análise ingênua tinha mostrado erradamente que era melhor 3 prestações de 160. Mas a conta que a gente fez corretamente, pensando de forma realista, considerando que o dinheiro vale 2% ao mês, a gente obtém que o melhor é pagar em 7 prestações de 70. É menor o valor aqui do que esse. Tá certo? Deu para entender? Bom, vamos seguir adiante então. Vamos a mais um. Ana tem 3 opções para pagamento de R$30. À vista, com 30% de desconto. 2 prestações mensais iguais, sem desconto, a primeira vencendo 1 mês após a compra. E 3 prestações mensais iguais, sem desconto, a primeira vencendo no ato da compra. Bom, se o dinheiro vale 25% ao mês, qual é a melhor opção? Bom, aqui eu montei as linhas de tempo. Repara que essa informação é importante. À vista com 30% de desconto, significa R$21. Tá? R$21. R$30, né? O valor total, aqui é com desconto. R$21. Agora, eu posso também pagar 15, 15 ou 10, 10, 10. Aqui a primeira paga no alto da compra. Trazendo todas para a referência 0,
O que eu obtenho? 21 é melhor, porque na segunda opção dá 21,6 e a terceira 24,4. Repara que eu trago de volta uma unidade, divido por 1 mais 0,25, e aqui eu trago de volta 2 unidades, divido por 1 mais 0,25 ao quadrado. A soma dá 21,6. Aqui o 10 já está aqui no valor de referência, então não altero. Aqui eu trago uma unidade, aqui eu trago 2 unidades, como está mostrado aqui. Então a melhor opção é essa, R$ 21,00 é a melhor opção, pagamento à vista. Tá? Tá certo? Bom, agora é interessante ver que muitos pagamentos envolvem séries uniformes. Você vai pagando parcelas P, né, após quantidades iguais de tempo. E a soma, né, dessas parcelas, quando você traz de volta para calcular, traz de volta para o zero, né, para calcular corretamente, você fica com P vezes 1 mais I elevado a 1, P vezes 1 mais I ao quadrado, por aí, quer dizer, P dividido por 1 mais I elevado a 1, estou trazendo de volta, P dividido por 1 mais I ao quadrado, que eu estou trazendo 2 unidades de volta, por aí vai. Essa soma aqui, repara, isso aqui, na verdade, você pode pensar numa PG, soma de PG, e posso aplicar a fórmula, né? A fórmula fica sendo essa daqui, A1, que a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Essa é a fórmula para as séries uniformes. Quando eu tenho a ideia, quando eu quero representar a ideia de que eu vou pagar infinitas prestações, esse n tende a infinito. Quando o n tende a infinito, 1 sobre 1 mais i, que é menor do que 1, né? Certamente o i não é zero, então 1 sobre 1 mais i é menor do que 1. Elevado a n, quando o n tende a infinito, tende a zero. Esse valor aqui tende a zero. Então eu fico com, fazendo as contas aqui, né, adequadamente, eu fico com P sobre I. E isso aqui muitas vezes é útil. A gente vai ver no cálculo dos aluguéis. Vamos fazer alguns exercícios para ficar clara essa ideia das séries uniformes. Um produto cujo preço é R$ 120,00 é vendido em 8 prestações iguais, a primeira paga um mês após a compra. Se os juros são de 8% ao mês, determine o valor das prestações. Bom, o produto é R$ 120,00. Então eu já sei que eu vou ter que igualar 120. A primeira prestação é essa, a segunda é essa, então eu vou trazer de volta. Ou seja, essa soma aqui que representa o meu cálculo, essa soma aqui, essa série uniforme, vai ter que dar 120. Eu posso usar a fórmula da PG para calcular, para simplificar, trazer uma fórmula melhor, né, que essa daqui, e eu obtenho P igual a 20,88. Tá certo? Então, isso aqui essencialmente é uma soma de PG, igual a 120, que é o valor do produto. Tá certo? Os problemas de série uniforme são simples assim. A gente acaba trazendo para a fórmula da PG. Agora, se o dinheiro vale 1%, vamos a outro exercício. Se o dinheiro vale 1% ao mês, por quanto deve ser alugado um imóvel de R$ 40.000? Aqui a gente passa pela ideia de que o aluguel seria uma compra com infinitas prestações, né? Aí eu posso usar a perpetuidade, a ideia da perpetuidade, que é quando o n vai para infinito. Usando a fórmula, eu obtenho 40.000 igual a P sobre 0,01. Aqui é só o I, né? 0,01, 1% ao mês. E aí eu obtenho o valor de R$ 400. Tá certo? Essa é uma ideia da aplicação, tem várias aplicações, né? Mas essa é uma das aplicações da ideia da perpetuidade, que é quando o n vai para infinito, quando tem infinitas parcelas, né? O aluguel pode ser imaginado como sendo assim. Você vai pagar para sempre, né? Bom,
Agora, os sistemas de amortização. Existem dois tipos de sistema de amortização e no sistema SAC existem dois sistemas, o sistema SAC e o Price são os mais conhecidos. No sistema SAC, a amortização é constante. Quando você vai pagar um imóvel, né? Os sistemas mais populares são esses, SAC e Price. No sistema SAC, a amortização é constante. Você amortiza um valor constante por mês. Lembrando que a parcela é a amortização, o que você amortiza do seu saldo devedor, de fato, você está pagando de fato, né? Mais os juros que você paga a mais, né? Muitas vezes, quando você faz um financiamento, você paga muito mais do que o valor real do imóvel ou do automóvel. Isso, é claro, devido aos juros, que são muito altos, principalmente no Brasil. Isso tem diminuído um pouco, mas tradicionalmente a taxa de juros no Brasil é muito alta. Então, no sistema SAC, a amortização é constante. Então, cada parcela é amortização, o quanto você paga de fato do que você deve, mais os juros que você paga a mais. O banco cobra juros porque te emprestou o dinheiro, né? Então, como é que eu monto a tabela de amortização de uma dívida de 100 que é paga com juros de 15% ao mês? Bom, repara no seguinte, K igual a 0, a dívida é 100. K igual a 1. Bom, no primeiro mês, você paga... Quanto você amortiza? Você amortiza 20. Tá? Os juros são de 15% ao mês. 15% de 100 dá 15. Então, a sua parcela é a amortização mais os juros. 35. Tá? E qual é seu saldo devedor? Se você amortizou 20, seu saldo devedor é 80. Você devia 100, agora você deve 80. Então, você pagou isso aqui de juros, hein? Certo? Então, sua parcela é a amortização mais os juros, 20 mais 15, 35. Tá? Bom, e agora no segundo mês? A amortização é constante, então você continua. Se a sua opção foi pagar em 5 meses, você vai pagar 20 cada mês de amortização. Você vai amortizar, você vai pagar da sua dívida, de fato, 20 nesse segundo mês também. E vai pagar os juros de 12, que é 15% de 80. Taxa de juros é 15%. Então, se a amortização é 20 e 12 é o juro que você paga, quanto é que é a sua parcela? 32. E qual é seu saldo devedor? Bom, você amortizou 20, então você agora deve 60. Você estava devendo 80, passou a dever 60. Como é que vai ser no mês 3? Novamente, você vai amortizar 20. Mas você vai agora pagar juros de 15% de 60. Então, vai ser 9. Então, 20 mais 9 vai ser a parcela que você vai pagar. É a amortização mais o juro, 29. Como você amortizou 20 do seu saldo devedor, você vai passar a dever 40. Devia 60, deveu 40. Tá? E fazendo esse procedimento novamente, até você eliminar seu saldo devedor, até você liquidar. Então, essa é a planilha de amortização no sistema SAC para pagar uma dívida de 100 com taxa de 15% ao mês. O importante é você amortizar de forma constante ao longo dos 5 meses. Serão R$100, você vai pagar 20 cada mês. A partir daí, você vai calculando facilmente as outras entradas da tabela. Certo? Entendido? Esse é o sistema SAC, onde a amortização é constante. No sistema Price, as parcelas são iguais. Tá? As parcelas vão ser iguais. Aqui eu tenho
Uma dívida de 150 é paga em 4 meses pelo sistema Price, com juros de 8% ao mês. Faça a planilha de amortização. Bom, no sistema Price, não é a amortização que é constante. As parcelas são constantes. As parcelas são sempre a amortização mais os juros, tá? Como é que eu calculo o valor das parcelas? Bom, usa a fórmula das séries uniformes, né? Vai ser igual a 150, que é a sua dívida. Você vai calcular essa soma aqui, dá 150. Usa a fórmula da PG, vai achar que a prestação é 45,29. Todas iguais. O sistema Price se caracteriza pelas prestações iguais e não pela amortização igual, constante. São as prestações que são todas iguais. Tá? E a partir daí, se a prestação é essa, você consegue calcular quanto você deve, né? Aí você monta a tabela adequadamente. Os juros é de 8% ao mês. Bom, 150. 8% de 150 é 12. A parcela é 45,29 menos 12, você sabe quanto é que vai amortizar. 33,29. A parcela não é a soma da amortização com juros? A soma disso com isso tem que dar isso. Você já sabe a parcela, quanto vale, já sabe quanto é o juro, porque você sabe que é 8% de 150. Então você acha isso aqui facilmente. Se a amortização foi essa, você consegue calcular o novo saldo devedor, que é 150 menos 33,29, que dá isso aqui. 116,71. E como é que eu faço a próxima linha? Bom, a próxima linha tem a mesma parcela. Todas as parcelas são iguais. O juros vai ser o quê? 8% disso aqui, que era o seu saldo devedor. Vai dar 9,34. Se a parcela é 45,29 e o juros é 9,34, se eu faço 45,29 menos 9,34, vai dar amortização. Se a amortização foi essa, então o saldo devedor menos o que você amortizou vai ser o novo saldo devedor. E por aí vai, você vai até eliminar tudo. Até eliminar toda a sua dívida. Tá certo? Esse é o sistema Price, onde as parcelas são constantes e não a amortização. Essa é a planilha desse problema. Tá certo? Bom, vamos ficar por aqui por hoje. Um abraço, até a próxima.